Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu vou cantar um hino e logo após esse hino eu vou dar o meu pequeno testemunho, que hoje está fazendo exatamente 40 anos que eu sofri um acidente na alta tensão e Deus me permitiu a graça, o privilégio, a oportunidade, não sei, de eu sair do meu corpo. E tive que voltar novamente. E eu esperneei muito, chorei muito. Não entendi o projeto de Deus, o plano de Deus, a ação de Deus. E se esse testemunho for edificante para você, grave, compartilhe, faça o que quiser. E se você achar que não tem problema, não escute, não perca tempo. Mas deixa Deus trabalhar na nossa vida, amém? Não. Graças doce desta vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por venha também, pelas rosas do caminho, pelo espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Em 6 de junho de 1986, eu trabalhava na Celesc e era um domingo e fui fazer um atendimento. Tinha 2 atendimentos, um na linha 7, que é um ramal, e outro na linha 6, que é outro ramal. A linha 7 dava para a parte de Pouso Redondo e a linha 6 da parte de Itaió. Eu saí às 6 horas da manhã para liberar a linha 7 e a empreiteira entrar trabalhando. E mal eu tinha me levantado, chegou alguém na minha casa e disse: Valdir, nós temos festa
festa do padroeiro lá de São Jorge, na comunidade de São Jorge. Isso fica a uns 20 e poucos quilômetros da minha casa. E eu disse, olha, eu vou atender primeiro os pessoal que vem com a empreiteira da linha livre, depois vou atender vocês. Ele disse, olha, Valdir, ontem saiu energia e hoje nós estamos sem energia, rapaz. E a festa começa e depois chega 10 horas, o pessoal começa a chegar, não tem cerveja gelada, não dá de preparar nada. Vai, pelo amor de Deus, Valdir, vai lá, hein? Vai nos atender. Eu digo, eu vou, disse que eu vou. Estou aqui para isso. E liberei a linha 7, o pessoal entrou trabalhando, liguei para o CLD, Centro de Comunicação de Rio do Sul, e fui atender o atendimento. Ele disse, Valdir, lá num poste assim, diz o pessoal que saiu fogo lá. Saiu um fogo lá e com certeza o defeito é ali. Eu digo, tá, eu sei onde que é o dito cujo poste. E eu tomei meu café ali para as 8h30 e me mandei para chegar lá o mais rápido possível. Eu tinha que viajar mais ou menos uns 20 quilômetros para frente, mas quando chegou nos 10 quilômetros antes, eu subi a serra e pensei, se saiu a energia, eles viram fogo lá no poste, saiu a energia. E eu não preciso ir lá verificar a chave para ver se realmente desligou e queimou o fusível. Porque eu chegando lá, se essa energia está sem energia, não preciso fazer aferição. E quando eu cheguei lá, no dito poste, era um transformador, eu olhei de baixo, e eu pensei, eu vou subir no poste, para verificar se não é um para-raio estourado, um isolador estourado, e subi com duplo T, que nós chamávamos um ferro duplo T, só ia encaixando e com a pressão do corpo ele não escorrega. Em poste de concreto. Não levei a escada porque era longe da estrada e tinha que passar cerca e era muito trabalhoso. Eu queria ganhar tempo o mais rápido possível para ele deixar o sistema pronto ali, depois ir lá ligar a chave, depois ainda voltar às 11h30 para religar a linha 7. Tudo corrido. E quando eu estou lá em cima ligando, verificando o para-raio, passei ou melhor, não passei o cinturão, abracei com o poste com essa mão, com outra mão levei o alicate e comecei a bater no para-raio, e aí comecei a bater no isolador. Pelo som a gente detectava se tinha um vazamento, se estava choco. E eu pensei, eu vou desligar o para-raio, para ter certeza, porque o isolador está bom. E quando eu estou desligando o para-raio com essa mão e essa mão por trás do poste, eles ligaram em Rio do Sul e o fusível não tinha desligado. E eu simplesmente eu caí e fiquei pendurado por uma arcinha fininha, era um tentozinho fininho do pé de ferro, e ele estava no furo do poste. Em cima tinha os furos para entrar as rodanas, as armações e todas a parafernália que fica naqueles furos, e eu botei no furo ali e fiquei num pé só, e o outro pé estava em cima do isolador do transformador. E quando ligaram a rua, eu não vi nada, não senti, só percebi depois, mais tarde, eu estou passando aquilo que passaram para mim, porque na hora a gente não vê nada, se vê não pode, não tem novidade. Aí um velhinho lá em cima, longe, olhou lá e disse para a velhinha dele, apura porque parece que tem um bugio lá, um macaco, deu um fogo. E aquilo queimou um pouco e parou, parece que tem alguma coisa lá meio de pendurado. Vamos, minha velha, vamos. E era longe da igreja católica, que tinha missa. E a velhinha sai, ele de tamanho, que vai indo, e realmente tinha missa. Aí ele cochichou para o porteiro, para aquele que estava ali na frente,
Eu acho que botei um bugio lá em cima daquele poste, que eu vi um fogo lá, uma fogueira e alguma coisa caiu. Vou lá ver o que está acontecendo para depois avisar o eletricista. Aí o rapaz saiu de a pé. Saiu de a pé, olhou, chegou lá, meu Deus do céu, o Valdir. É o Valdir, é o Valdir, é o Valdir. Voltou correndo. Chegou lá, entrou dentro da igreja, vamos lá tirar o Valdir. E naquele zum do Valdir, saiu tudo, ficou só o padre. E o padre também saiu, porque acabou com a missa deles. E quando chegaram lá, eu de cabeça para baixo, a minha impressão que eu estava olhando para cima e via as pessoas de cabeça para baixo. E eu gemi lá em cima. Eu gemi e disse assim, ai Jesus, ai Jesus. Eu gemia e dizia Jesus, Jesus. E um cidadão lá embaixo, chamado Helmut de Jesus, ele disse, meu Deus, ele é meu amigo, ele está chamando pelo meu nome. E pulou no poste e a mulher dele agarrada com ele para não deixar subir, porque não sabia se estava ligado aquilo lá ou não. Tu vai morrer, tu vai morrer. Ele dava coice na mulher, até que desencilhou-se da mulher e subiu todo. Chegou lá, ergueu a minha cabeça, estava correndo sangue da boca, do nariz. Ele gritou pro pessoal, tá vivo, tá vivo, tá vivo. E aí o outro rapaz, por nome de Valdir, também subiu. Subiu e agora? Vai buscar um lençol, vamos segurar com o lençol. E aí tinha aquela corda aquela escada da Celeste, que era de extensão, mas eles não sabiam trabalhar com aquilo era baixinho. Final que jogaram a corda lá para cima e me amarraram e desceram. Eu só sei dizer que o choque levou ali mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã. E eu fui dar a entrada no hospital a 1 hora da tarde, porque daí me levaram para o hospital. Aí eu me lembro quando eu cheguei embaixo na grama, embrulhou meu estômago e eu comecei a vomitar. Toda aquela porcaria que estava, tinha tomado café e sangue coalhado, aquela coisa arada toda. E eles pegaram o carro e saíram correndo. Daí não me apaguei de novo. Quando chegou na porta da minha casa, para pegar os documentos meus, eles já tinham passado por um hospital. Aí tiraram toda aquela roupa queimada, pegou a chama o cabelo, ficou lá no fio lá, porque o fogo pegou aqui, desceu pelo braço afora, pegou aqui, tinha um relógio no peito, estourou o peito para fora, e o pé embaixo estourou o sapatão. Então desceu pelo corpo afora e pelo braço. Queimou esse braço inteiro. Depois eles queriam cortar esse braço fora porque ele ficou inutilizado. Ele não tinha mais movimento nos braços. Começou a apodrecer a pele de tão queimado que foi. Tem cirurgia de queimadura de 3º grau, foi feito enxerto no braço. E aí levaram, eu quando chegou na frente da minha casa, isso era para minha mãe, olha, nem é bom a senhora olhar para ele porque ele está todo queimado. Ela disse, ui, nem quero olhar. Virou o rosto e eu desmaiei novamente. Quando eu cheguei no hospital, daí passaram pelo Hospital Samaria, foram para o Hospital Cruzeiro de Rio do Sul. Naquele tempo não era hospital regional ainda. Eu me lembro que eu estava numa cadeira de roda. Aí alguém que me conheceu, o que foi isso, Valdir? Eu desmaiei de novo. E aí, fiquei inconsciente, voltei. Quando eu voltei a mim, eu vi que eu estava com essa mão erguida, cheia de soro, e essa mão erguida também, tudo queimado. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu sei que estava com as 2 mãos assim erguidas, deitado na cama. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia onde estava. Apagou-se a minha mente. Eu fiquei ali. Aí chegou a minha esposa, mas isso foi, não sei se levou 1 semana ou 2, não sei quanto tempo foi, que eu voltei à consciência. Aonde é que eu estou? Está no Hospital Cruzeiro.
Não sei. Tudo bem. O que aconteceu? Ah, nem te conto. Tudo bem. Foi passando. Aí eu olhei, eu consegui que alguém me ajudasse para ir no banheiro, amarrado assim com aquele tudo, aquela parafernália, e me leva até na janela do hospital, quero ver, saber onde que eu tô. Olha, o senhor está em Rio do Sul. Mentira, não estou em Rio do Sul. Eu conheço o Hospital Cruzeiro do Rio do Sul. Eu fazia manutenção elétrica lá, o tempo que eu trabalhava antes de trabalhar na Celeste. Olhei para fora, não é Rio do Sul. Tudo para mim era estranho. Olhava no corredor do hospital, não é Rio do Sul. Eu conheço Rio do Sul, eu nasci aqui, nesse hospital. Dei manutenção mais de 4 anos. Toda a parte elétrica, tudo aquilo fazia eu. Não é aqui. Mas eu estava fora da casinha. Totalmente fora. Passou. Eu sei que num determinado dia eu estou ali e meu coração entrou em fibrilação. Eu queria respirar, não podia. Queria gritar, não podia. E eu percebi que eu ia morrer. Conscientemente, como estou falando para você agora. Conscientemente. E eu com aquela negócio amarrado aqui, com aquilo amarrado aqui, em cima daquela maca. Eu não sabia o que fazer. Eu reuni todas as forças que eu tinha e me joguei para fora da cama. E quando me joguei, aquele negócio que segurava a mão aqui e aquele outro caiu por cima de outro que estava no outro lado da cama e aquele fez um berreiro. E eu abandonei meu corpo. Aí eu saí do meu corpo e vi o meu corpo estirado entre as duas camas. Vi quando chegou uma enfermeira, que daí o rapaz do lado virou num berreiro. Vi quando chegou uma enfermeira. A enfermeira correu, chamou o enfermeiro. O enfermeiro correu, chamou outra enfermeira. Aí os dois ficaram ali, chamaram o médico, porque eles pensaram que eu tinha morrido, tinha desaparecido. E eu subindo. Fui subindo. Quando o médico veio que olhou, eu não vi mais nada. Fui além. Eu só vi que aquela cena. E quanto mais eu subia, mais eu me sentia aliviado, mais era gostoso. É uma atmosfera que eu não tenho como explicar para ninguém. E eu desapareci, fui subindo, aquilo era aquele ar puro, aquela claridade que não ofuscava os olhos. E fui. Não se pensa em mulher, não se pensa em filho, não se pensa em terra, não se pensa em nada. Tem uma sensação de liberdade da atmosfera que você estava passando. Quando eu estava no auge, veio uma voz para mim e disse, volta. E eu disse, não. Volta. Não. E volta, e eu percebi que eu estava voltando. E a angústia tomou conta de mim. E quando eu fui descer e vi o meu corpo, agora meu corpo já não estava lá mais no chão, meu corpo estava sobre a mesa de operação. Lá naquele tempo talvez seja diferente hoje, não me lembro como é que é uma UTI, um centro cirúrgico. Mas eu sei que era assim uma roda grande assim, bem grande assim, com bastante luzes. Não sei se é assim hoje, mas pelo menos eu vi lá de cima. E vi o meu corpo deitado na maca, no centro cirúrgico. E os médicos em cima de mim, fazendo massagem cardíaca. E eu não queria entrar no meu corpo. Eu queria gritar para não entrar no meu corpo. Eu não queria entrar naquele corpo dilacerado, queimado por toda parte. E eu queria gritar e não conseguia gritar. Aí eu via. Aí eu percebi que, né, eu devo ter entrado no meu corpo e aquelas luzes eram grandes e aqueles rostos em cima de mim eram grandes, ficava pequenininho assim, aquelas luzes eram fortes, que depois desaparecia, eu ficava naquela ânsia da morte. Até que eu percebi que o médico bateu no meu rosto assim
e disse para os que estavam ali: pode cuidar dele que esse não vai mais, esse não foi, esse voltou, esse escapou. E virou as costas. E eu me apaguei novamente. Não sei quanto tempo eu dormi, não sei o que fizeram com o meu corpo. Eu sei que quando eu me acordei, estava no quarto já, com aquela lembrança. E eu chorei mais ou menos por uma semana, 15 dias. Digo, não. Eu dizia assim, pensava assim comigo: meu Deus, quantos Zeca existe por esse mundo afora? Por que permitisse isso comigo? Primeira coisa, eu estava na tua obra, trabalhando. Naquele dia de tarde era para fazer culto em Laurentino. Eu estava abrindo um ponto de trabalho em Laurentino, de Rio do Oeste a Laurentino, dava 10 quilômetros. Eu tinha um carrinho, mas os irmãos iam de bicicleta. Tinha um carrinho, levava a caixa de som, aquelas coisas, era tudo mais alguns irmãos. E os outros vinham de bicicleta cantando, louvando e participar do culto. 10 quilômetros. Eu não estava desviado. Eu não estou pagando por um pecado. Por que permitisse que esse acidente aconteceu comigo? Segunda coisa. Por que permitisse que eu voltasse nesse corpo desgraçado? Nesse corpo dilacerado? E chorei muito. Chorei muito. Aí, irmão, sabe como é que é, né? Entra tudo quanto é gente para ver se morreu, se não morreu, como é que tá, porque estava todo queimado. E aí vem inspetor de segurança, vem psicólogo, vem chefe de empresa, vem pastor, vem todo mundo só para ver se... E passou-se tempo. E eu trancado com aquilo. Aguentava para não chorar, porque daí eu fiquei uns 15 dias sem conhecer ninguém, não conhecia a esposa, não conhecia ninguém. Depois fui conhecendo devagarinho, fui procurar, fui conhecendo as pessoas. No começo não conhecia ninguém. Eu me lembro que um dia eu estava... Daí mudaram de quarto, levaram para um apartamento, porque questão de Celeste, que tal, aquela coisa arada toda, aquela frescura, com medo que eu morresse, ou que daí eles iam ter que arcar, né? Deixa quieto. Veio um monte de gente, vinha muito curioso, muito curioso. Depois vou entrar nesse detalhe. Mas tinha um irmão que ficou assim na porta da igreja, saiu família, saiu parente, saiu conhecido, domingo era aquela festa. Não tinha hora de chegar e sair, era livre lá, o apartamento não tinha negócio de hora de visita. E eu com vontade que esse povo fosse embora, aquele me fazendo 1.500 perguntas que eu não sabia responder. E eu notei que uma irmã estava na porta do quarto, olhava para mim e chorava. Mas chorou a tarde inteira aquela mulher. Que misericórdia, Jesus. Que tem essa atribulada? Pensava eu comigo assim. Devia estar contente, eu estou vivo. E ela olhava para mim e chorava. Aí quando aliviou, o pessoal ficou só a esposa assim. Disse, irmã Zilda, por que está chorando, mulher? Você devia estar rindo, que eu tô te conhecendo. Ah, meu José, desde a hora que você bateu na alta tensão, todas as igrejas, não era só nós lá da Assembleia, todas as igrejas ficaram orando por ti. Ô, mulher, não fala isso. Pelo amor de Deus, agora estou sabendo por que eu não fui sacramento e hóstia. Falei bem assim para ela. Agora estou sabendo porque não foi, porque ficaram orando. Disse, não, irmão José. Ela disse, não assim, irmão José, não é assim. É que o irmão tem uma grande obra para fazer. O irmão tem uma família ainda, tem uma grande obra para fazer. E aquilo moeu meu coração. Digo, oh, Jesus, não faça isso comigo, Senhor. Não faça isso comigo. Passou-se o tempo, não sei se foi uma semana ou 2 semanas, veio o inspetor de segurança da empresa da Celeste. Ele já tinha vindo várias vezes, mas eu não conhecia, não me lembrava. Sou Valdir, tu estás vivo, estás bem, Valdir? Podes conversar comigo? Posso. Tu estás vivo porque tu és um homem de religião, rapaz. Ele não sabia dizer que era um homem de Deus, um homem de fé, ou coisa assim. Tu és um homem de religião.
Tu sabe que nós rezamos por ti. Eu digo, oh, rapaz, mais um rezando por mim. Ah, para com isso, Perivaldo. Não, Valdir, tu merece. Assim, o mês está todo queimado aqui, todo estragado. Não, tu merece estar vivo, rapaz, tu é gente boa, para com isso. Ah, deixa quieto. Eu vou resumir. Passou-se 6 anos. Um dia já tinha voltado a trabalhar e foi engraçado, essa parte tenho que contar, que quando eu parti lá, veio o boato para o Rio do Oeste que eu tinha falecido. E o Ronk tinha funerária, o Ângelo Ronk tinha funerária, a irmã dele, já partiu para a eternidade, acho os dois. Ele disse, hoje eu vou fazer o melhor enterro da minha vida. E ligou para o Rio do Sul, veio o melhor caixão, porque um funcionário da Celeste, naquela época, era tudo bem pago. E ficou lá no bar do Raulino de Piné tomando uma cerveja. Tomou uma, tomou duas, tomou meia dúzia de cerveja. E não liberaram o corpo. E aí chegou de noite, esperando liberasse o corpo. Morri. Todo mundo disse, morreu, tá morto. Eu sei que era 11 horas da noite. Bateu lá a minha mulher tinha vindo do Rio do Sul, pegou o ônibus, foi para casa, que naquele tempo não tínhamos carro. Foi para casa, 11 horas da noite. Vim aqui perguntar para a senhora porque nós temos que buscar o corpo do Valdir. Ele está morto. Não, ele não está morto. Eu saí de lá às 6 horas da tarde, 5 horas, uma coisa assim, 6 horas parece que era o ônibus. E ele não estava morto, não. Não, ele está morto, tá confirmado, está morto. Então vamos lá buscar o carro. E lá ficou a mãe chorando com as crianças. E ela pegou o carro da Calécia. E foram lá buscar o corpo. Caixão lá dentro. E um baita de um caixão, uma coisa de primeira. Um coroa e tudo mais. E chegou lá, viemos buscar o corpo. Tá liberado? Que corpo? Do fulano e tal. Não, ele ainda não morreu. Ele tá quase morrendo, mas ainda não morreu. Então nós queremos lá ver. Vamos lá no quarto para ver se ele tá vivo. Chegamos lá, eu tava no profundo sono. Voltou para casa brabo. Outro dia foi lá se desculpar com o Raulino, pagar a cerveja e devolver o caixão. Ficou lá mais ou menos 2 meses lá esperando o caixão. Teve que devolver o caixão e perdeu a comissão. Um dia ele encontrou comigo, Valdir, tu me pregasse uma peça, cara. Começou a contar a história do caixão. Mas passou uns 6 anos. Um dia já estou trabalhando de volta. Fiz fisioterapia, quiseram cortar o meu braço fora porque apodreceu tudo. Não tinha movimento nenhum. E aí enfiaram uma injeção uma agulha debaixo da unha aqui, eu sentia aqui atrás na nuca, daí ainda tinha reflexo. E aí eu fugi do hospital porque queriam cortar meu braço por toda a lei. E aí minha irmã trouxe para o hospital de volta, porque acusaram que eu estava meio fora da casinha, mas eu não queria perder meu braço. E aí eu disse para ela, vai em Blumenau, naquele tempo era uma crise de medicação. Vai em Blumenau e acha, eu me lembro que era o Furacim. Furacim era um líquido que tirava aquela podridão fora e ia recuperando a pele. E eu escondia no meio da perna aquele Furacim e um outro produto vermelho, esqueci o nome. Eu escondia no meio da perna e quando não tinha ninguém, eu pegava aquele e passava devagarinho, arrancando aquela perna, carne podre assim. Um mau cheiro que ninguém entrava dentro daquele quarto. E fiquei fazendo fisioterapia 1 ano e 2 meses. Vinha de Rio do Oeste a Rio do Sul fazer fisioterapia. Desmaiei alguma vez, porque aquilo tudo fazia um processo e eu estava muito debilitado e desmaiava. Daí me acordava com o médico batendo no meu rosto, suando, pálido, a pressão lá embaixo. Ele só, você fica aqui, quer que te manda buscar em casa? Um carro, não vai... Não, pode deixar, eu vou sozinho. Sempre fui sozinho para casa. Venceu o tempo, comecei a trabalhar. Depois de 6 anos, um rapaz chegou no hospital e disse, parabéns, Valdir. Hoje é teu aniversário. Que é o meu aniversário? Você não conhece a minha idade? Não, hoje está fazendo 6 anos. Por causa disso, hoje eu estou dando testemunho. 6 anos de quê? Hoje, nessa data assim, eu te tirei do lado do poste, rapaz. Aí ele começou a me contar
como tinha acontecido, os detalhes que eu não sabia de nada. E o homem que era o Helmut, Jesus, ele era um agricultor, veio para a cidade. Um dia ele me procurou, disse para ele, e aquele... E daí ele citou o nome da pessoa. E aí eu disse, aquele homem, me manda procurar. Para aquele senhor eu dei o meu terreno e paguei negócio lá para ele se aposentar como agricultor. Porque eu possuía terra naquela época. E para esse Valdir, que me contou todos os detalhes, eu fui lá na casa deles ao dia do aniversário dele. Eu quero que a senhora vá lá na loja e compre um terno. Terno, gravata, tudo do corpo, da cabeça até cueca. Compra tudo. Você conhece a medida do teu marido e depois eu vou lá pago. Não importa o quanto vai. Uma coisa, compra coisa boa. Um dia eu tô na estrada, andando, já estava trabalhando. O Nardelote, Nardelinho, chegou e disse, Valdir, Deus santo sacramento, hóstia, porca miséria, tu estás vivo, Toy. Falando bem fino assim, bem. Digo, mas o que deu, homem? Deu Cristo, Toy, por seu, mandei rezar uma missa de 7º dia por você, sacramento. Então continua rezando. Mas eu paguei lá pro padre, Toy. Eu tenho que pedir desculpa pro padre porque eu vou passar por um baita do mentirosão. Eu digo, hostia, sacramento, continua rezando, fazendo missa de 7º dia, pode fazer de ano em ano, não tem problema, rapaz. Deixa eu te dar um abraço, porque eu vou falar para minha comunidade, porque era uma comunidade longe da praça, todo mundo pensava que eu tinha morrido, tinha desaparecido. Eu vou falar que você está vivo. Tá bom. Outro dia eu estava passando, entrei no BESC para pegar o negócio da Celeste, que é esse negócio de faturamento da energia elétrica, talão de luz. Olhei para uma mulher assim, ela ficou branquinha, desmaiou. E o pessoal pegou assim, e daí arrastaram, botaram no banco. Daí eu disse, apalpei a mão dela assim, que eu tinha feito vários pronto-socorro ali. E a pressão muito baixa, eu disse, vai lá na farmácia ligeira, pega um pouco de bálsamo e dá para ela cheirar e dá um pouquinho de água de bálsamo. No BESC. E corri ali no lado, tinha a farmácia E trouxeram ali, deram para ela. Eu disse, eu vou ter que ir. E aquela mulher toda olhava para mim. Mulher, né? Tem os seus problemas, suas alterações hormonais, sei lá o que deu. Estava no escritório, de repente passou de uma hora e meia depois. O papai chegou lá e disse, ô Valdir, tu sabe por que aquela mulher desmaiou? Eu disse, não sou marido dela. Eu disse, não, Valdir, é que ele olhou para ti e achou que tu era um fantasma. Eu digo, oh, Jesus amado, tem misericórdia. Eu tinha medo de sair na rua. Sintetizando, quando Deus, irmãos, tem um projeto na vida de uma pessoa, pode passar o que quiser. Eu aprendi 3 coisas para me encerrar. Tem que trabalhar. 3 coisas eu aprendi nesse. Primeira coisa, quando você sofre um acidente, você passa pelo deserto, vamos dizer, pelo vale da sombra da morte. Vamos falar essa palavra que é bíblica. Como disse o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele continua. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Amém? Tá. 3 verdades absolutas que eu aprendi. Primeira coisa, você vai conhecer quando você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelo deserto, quem são os teus amigos. Que daí eu fui conhecer quem era a família celestiana. Aí eu fui saber quem eram os meus amigos. Quando eu voltei a trabalhar um ano e pouco depois, 2 meses, 1 ano e meio, não me lembro bem, eu olhei para o meu companheiro e disse, aquele Valdir que trabalhava contigo, aquele morreu. Agora você tenha cuidado porque esse é outro Valdir. Fui conhecer os amigos que eu tinha. Primeira coisa, você vai fazer um resumo. Faz um resumo crítico.
mas não critica. Só para ti. Segunda coisa, você vai se conhecer a si mesmo, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Quem você é? Onde estão os limites da tua força? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós não admitimos, não queremos, não aceitamos, ou não imaginamos o tão frágil que nós somos. E aí, abre uma porta aberta para nós se chegar a Deus e conhecer quem é Deus. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o cuidado de Deus. Nos momentos que você não tem condições de nem raciocinar direito, nem mexer uma mão, nem o pé, aí as mãos de Deus estão sobre você. Como a águia desperta os seus pintinhos, assim o Senhor nos guarda e nos leva às alturas e nos assegura pelas suas mãos e nos retém firme pelos seus braços de misericórdia. Que Deus abençoe em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém?